Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma síntese dos últimos 3 meses, onde publicamos um vídeo a cada semana, dando ideias na concepção de um negócio, na sua área, de elementos importantes que você precisa construir a visão para que desenvolva a capacidade de definir uma estratégia, um negócio, um modelo de atuação e o desdobramento. Então, nessa síntese de hoje, eu queria primeiro relembrar a vocês alguns conceitos importantes já tratados nos vídeos anteriores. O primeiro ponto é que quando falamos de estratégia, a gente precisa entender que a estratégia é tudo aquilo que a gente precisa fazer para atender os objetivos definidos. Para isso, ações, pequenos projetos, planos de ação vão ser necessários para somar a sua rotina, ou seja, a sua engrenagem rodando, a sua operação. Então, a partir daí, já define-se uma necessidade de conhecer claramente quais são os custos necessários para que você consiga manter a sua operação andando, a sua rotina, o seu time, a sua equipe, os seus vendedores, a sua área comercial, a produção dos seus produtos, dos seus serviços e os custos necessários a serem feitos, né? Como complemento, como investimento a essa rotina, para que você consiga entregar sua estratégia e aferir a capacidade de crescer, expandir e desenvolver o seu negócio. Então, por exemplo, quando a gente fala de um novo produto que está indo para o mercado, né, ou um novo negócio, né, o primeiro grande desafio é você criar uma sustentação. Quando eu falo sustentação, eu estou querendo dizer que é aquela capacidade de você começar a criar um faturamento mínimo que você consiga pagar as suas contas. Quando a gente atinge esse patamar, aí podemos pensar em outros patamares de crescimento. Seja melhorando os nossos produtos, os nossos serviços, aprimorando, criando novos produtos, para que a gente consiga manter o negócio constantemente em crescimento. Isso numa perspectiva de fins lucrativos, ou seja, gerar riqueza, lucratividade. E numa perspectiva de uma empresa que não tenha fins lucrativos, é justamente ampliar cada vez mais a sua capacidade de atender o seu cliente, que justifique a sua razão de existência. Como nós falamos anteriormente, um negócio hoje no mundo, em qualquer lugar do planeta, ele vai precisar de estratégia, de gestão, de capacidade de gerir dinheiro, pessoas principalmente, para que consiga se manter e justificar a sua existência. Então, muitas vezes, né, quando falamos de negócio, existe uma confusão falando, isso é coisa de iniciativa privada. Não necessariamente. Uma organização não governamental, ela tem os mesmos desafios que uma organização com fins lucrativos da iniciativa privada. É preciso ter pessoas, competências, talentos, a capacidade de enxergar aquilo que faz de maneira clara, seja produto, seja serviço, e manter essa sustentação para que possa buscar outros patamares. Então é muito importante que a gente entenda essa concepção original. O segundo ponto, nós abordamos em alguns vídeos a perspectiva financeira. Um dos maiores desafios que nós temos hoje em gestão de empresas, de organizações, é exatamente a forma que você vai construir seus processos para poder gerir e entender claramente a parte financeira, ou seja, o dinheiro. O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, o dinheiro que muitas vezes é ser aferido como resultado numa perspectiva de fins lucrativos. E eu costumo sempre dizer que para aqueles decisores, donos de negócio, de microempresas, empresários, executivos, o dinheiro é muito mais a mentalidade, como é que você enxerga e lida com o dinheiro, do que você achar que tendo o melhor sistema do mundo, uma planilha super inteligente, vai resolver todos os seus problemas para gerir o financeiro da sua organização. Então é preciso ter uma visão estratégica, uma visão clara, para os que são empreendedores, que são microempresários, entender que a empresa sendo próspera, consequentemente você como dono vai usufruir desse benefício. Então muito cuidado quando a gente vai misturar contas pessoais com as contas da empresa, a gente precisa separar esses mundos. Eles se complementam, mas são mundos separados. Da mesma forma, quando você está numa iniciativa sem fins lucrativos, você precisa ter uma capacidade muito boa de receber o orçamento, gerir o orçamento, deixar claramente o dinheiro indo para a operação, indo, né, para o investimento
e, principalmente, a sua capacidade de executar o orçamento destinado a você dentro de um ciclo de execução. Então, o financeiro, pessoal, é exatamente essa capacidade de você enxergar a importância de saber lidar com dinheiro para que você construa processos mais sólidos. Certo? E o segundo ponto, em relação ao assunto ainda financeiro, é claramente associar desde a concepção do seu produto, do seu serviço, em termos de precificação, de custo, o gasto para fazer, o gasto para manter, até efetivamente o seu desdobramento. E aí nós conectamos com outras áreas de conhecimento. E agora a gente vai falar do marketing. O marketing, ele potencializa tudo aquilo que você tem a oferecer ao seu cliente final. Então o marketing vai ser a conexão com você e com o cliente, que vai entender o valor daquilo que você faz para poder adquirir o seu produto ou serviço. Ou seja, comprar. É aquela ideia, né? Não vamos pensar o comprar só como vou pagar para receber, mas comprar, né? Aquela ideia, aquela concepção de você falar, aqui eu tenho um bom produto e um bom serviço. E ele vai atender as minhas necessidades. E quando a gente fala marketing hoje, é um assunto muito subjetivo, que você tem o marketing, né, original, aquele marketing mais conservador, você tem o marketing estratégico, você tem o marketing digital. Então hoje é preciso que a gente conheça o básico do marketing para que a gente possa correlacionar melhor as ações e os caminhos a serem seguidos de acordo com os produtos e serviços que nós temos e o nosso cliente na ponta. É muito importante estar antenado, principalmente em conhecer o seu cliente, o perfil. E aí, quando a gente fala de cliente, você pode ter gerações, né, diferentes consumindo o seu produto ou serviço, e você precisa entender e se comunicar adequadamente a cada perfil para que você consiga manter competitividade e conquistando o seu espaço no mercado. Então, quando você tem um novo produto indo para o mercado, o primeiro desafio é você exatamente mostrar a qualidade daquilo que você pode ofertar para um cliente e ele comprar a sua ideia. Naturalmente, em empresas de maior porte, que já tem anos de operação, você tem o desafio de manter, de continuar atendendo, passa por vários desafios que são impostos pelo mercado de trabalho ao longo do tempo, como a necessidade de rever os processos de gestão, de se reinventar. A própria pandemia mostrou a necessidade de estarmos cada vez mais preparados para lidar com incerteza. Então, não se acomodar hoje torna-se, né, um fator crítico de sucesso para qualquer negócio. E o não se acomodar é buscar cada vez mais fazer melhor, usando tecnologia, inovando, buscando fazer a diferença para que você não vire um negócio que vai fazer mais do mesmo. Então, esse é um ponto que a gente precisa conectar com a estratégia. Bom, no terceiro passo, né, da nossa síntese, nós vamos falar agora do comercial. Nós tivemos um vídeo onde que nós abordamos a importância do comercial, e o comercial é exatamente, né, o meio que você vai conseguir para aferir, né, a venda daquilo que você faz. E quando eu falo comercial, não pense em você ter uma área com gerentes comerciais, analistas comerciais, não. Mas você ter ali atividades que podem ser relacionadas diretamente a uma área, um grupo de pessoas, mas que você está promovendo produtos e serviços. Então, por exemplo, uma campanha patrocinada numa rede social, você está fazendo ali uma ação de marketing e comercial. Então, fiquem atentos, porque se você não conseguir justificar e ter a venda ferida, ou seja, da perspectiva de fins lucrativos, a receita sendo gerada para a sua organização, de nada adianta pensar em estratégia, crescimento, contratar mais pessoas, investir em equipamentos, novas tecnologias, porque isso é o motor de qualquer organização. E quando você está na perspectiva de não ter fins lucrativos, o seu comercial, né, o seu marketing, né, é exatamente você ter ações ali de ter prestado um bom atendimento, e aí uma pessoa vai contar para outra, fala, não, fui bem atendido, procura essa instituição porque ela atende muito bem, ela se preocupa com detalhe, porque não só você está fazendo propaganda daquilo que você faz, mas como também você está ajudando pessoas a comprarem exatamente as competências que você está oferecendo para ela enquanto estrutura não governamental. Então, pensem que, né, todas essas áreas
por mais que a gente tenha a capacidade de enxergar práticas bem isoladas, elas estão todas conectadas e são complementares. Para formar a concepção de um bom negócio hoje, né, é preciso que a gente conheça claramente a nossa operação, mapeando se temos produtos e serviços para não gerar crises de identidade. Em seguida, pensar em estratégia olhando numa perspectiva futura para que você consiga enxergar e aferir novos patamares para o seu negócio. Então, lidar com essas áreas que nós temos abordado nos últimos vídeos é um ponto de partida mínimo para que você desenvolva essa capacidade. Porque tão importante quanto conceber a estratégia para o seu negócio é você estar preocupado na sua capacidade de implementar. Ou seja, tirar de ideia e transformar em realidade. Então, é um mundo que complementa, né, as ações diretamente com o outro. Por que eu falo mundos que complementam? Porque nessa jornada, a gente precisa definir claramente e enxergar quem são os decisores e quem implementa. Porque para quem implementa é importante estar conectado com quem decide, porque vai ser necessário vários ajustes, várias decisões durante essa jornada. E você pode falar assim, Carlos, mas e quando eu estou numa empresa pequena que quem decide acaba implementando? Então você tem um caminho mais natural, porque a pessoa que vai estar envolvida nessa função ou grupo de pessoas vai enxergar o todo. Então você tem uma visão ali mais enxuta, que vai te dar uma certa velocidade dessa história. Mas ainda assim, não exclui ou não anula nada do que nós abordamos para construir para o seu negócio. Então, aproveitando, né, é muito comum quando as empresas estão se preparando para um outro ano, que você prepare e adeque o seu negócio para você enxergar o que você precisa fazer no seu próximo ciclo de execução. Então, olhe para o próximo ano, já entendendo seus desafios, se o seu negócio vai subir de patamar e você precisa se adequar. Então, ou seja, eu sou um microempreendedor individual e vou passar para ser uma empresa simples porque eu atingi o meu nível de faturamento. Então, com isso, eu vou precisar de contador, vou precisar adequar a minha operação, os meus custos. Pense, né, nesse crescimento e prepare todo o seu negócio para esta adequação. Porque são saltos que muitas vezes requer organização, requer planejamento, e não caem na armadilha de achar que porque você aumentou seu faturamento, conquistou novos clientes e está entrando mais dinheiro, essa transição vai ser mais simples, porque não vai. Se você não estiver preparado do ponto de vista de financeiro, do ponto de vista de planejamento, né, organizacional, do desenho da sua estratégia, tudo integrado, você pode ter algumas dificuldades nessas trocas de patamar e de crescimento. Então, busque entender cada vez mais as particularidades, olhar para as áreas do financeiro, olhar para as áreas do marketing, olhar para a área comercial, o seu negócio, seu produto, serviço, para você construir essa visão. E por fim, pessoal, nessa síntese, eu não posso deixar de falar daquilo que tem mais importância para o seu negócio, que são as pessoas. Sem as pessoas, não existe crescimento, não existe projeto, não existe resultado. Então, empresas hoje bem-sucedidas no mundo, elas conseguem, de uma maneira muito natural ou até mesmo planejada, estruturada, investir, desenvolver pessoas, criar talentos e manter os talentos dentro da sua organização. Então, o fator humano está acima de tudo isso que a gente está falando. Então, olhe para as pessoas com carinho, veja formas de você poder desenvolvê-las, incentivá-las. Nós abordamos até num vídeo anterior, né, a importância de você ter uma bonificação, ter um pagamento de distribuição de lucros, por exemplo, para que você mantenha, né, ações visando as pessoas estarem motivadas. Não só pensando em ações que geram dinheiro extra, mas ações para você manter as pessoas ali engajadas no seu negócio, um desenvolvimento, um investimento em curso. Hoje em dia nós temos acesso a muita informação e cursos de qualidade em custos que há 10, 20 anos atrás eram muito difíceis de ser conseguido. Então, não use o argumento que nós não temos dinheiro para investir em pessoas, porque tem ótimos caminhos. Pesquisem e vejam que competências o seu time precisa para potencializar seu negócio. E a partir dessa lista de competências e conhecimento,
Faça um plano para que você possa desenvolver e manter as pessoas cada vez mais engajadas com o seu negócio. É uma frase, né, muito famosa, né? É muito melhor você ter 20% de alguma coisa do que 60%, 70%, 80% de nada. Pensem nisso. O mundo que a gente vive hoje, ele requer, né, reflexão e formas de a gente buscar cada vez melhor e integrando as pessoas, né, os processos e tudo aquilo que a gente usa para poder chegar no resultado. Então, um grande abraço, espero que vocês tenham assistido os vídeos anteriores. Fica o meu convite para que vocês possam assistir os 10 vídeos anteriores antes de chegar nesse de síntese, e nos vemos até a próxima semana no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!